Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Direito Eleitoral do curso Estratégia e nesta videoaula nós vamos dar sequência ao estudo dos direitos políticos na Constituição. Vejamos os slides. Na aula de hoje, nós estudaremos inicialmente a questão da capacidade eleitoral. Na sequência, nós estudaremos o assunto alistamento eleitoral, que está intrinsecamente relacionado com o assunto capacidade. Estudaremos ainda as condições de elegibilidade, as hipóteses de inelegibilidade e na parte final da aula veremos a AIM, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, ok? São esses os assuntos que restam para nós finalizarmos o estudo do artigo 14 da Constituição. Vamos começar, portanto, com o tema capacidade eleitoral. O estudo da capacidade eleitoral remete ao exercício, à aptidão para exercer os direitos políticos. Então, somente poderá exercer um direito político o cidadão que adquirir, que tiver capacidade eleitoral. Em direito eleitoral, nós classificamos a capacidade eleitoral em capacidade eleitoral ativa e em capacidade eleitoral passiva. Vejamos, pessoal. Portanto, inicialmente o conceito remete à ideia de aptidão para o exercício dos direitos políticos. Somente poderá exercer os direitos políticos quem tiver capacidade eleitoral. Como dissemos, a capacidade eleitoral, ela se distingue em capacidade eleitoral ativa e incapacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa, ela se reporta ao direito de votar e de participar diretamente da vida política do Estado. Já a capacidade eleitoral passiva reporta-se ao direito de ser votado. Se nós nos atentarmos, a capacidade eleitoral ativa remete à ideia de você praticar uma ação. Praticar o ato de votar, o ato de participar da vida política estatal. Já a capacidade eleitoral passiva, ela remete à ideia de você sofrer uma ação. Qual seria essa ação? Que é ser votado. Portanto, o principal direito político de todos é o voto propriamente. Se nós compararmos a capacidade eleitoral ativa com a capacidade eleitoral passiva, nós temos que a capacidade eleitoral ativa é a prática do voto, do exercício do voto. Já a capacidade eleitoral passiva é você sofrer o voto. Bem tranquila essa distinção, porém muito importante para fins de provas de concurso, ok? Além disso, pessoal, a doutrina tem por hábito associar a capacidade eleitoral ativa à ideia de alistabilidade. Aqui nós veremos a questão, então, do alistamento eleitoral, que será analisado na sequência. Já a capacidade eleitoral passiva, ela remete à ideia de elegibilidade. Elegibilidade. Desse modo, todo o estudo que nós faremos nesta videoaula e nas seguintes serão a respeito do exercício da capacidade, dos critérios e das condições para você adquirir os direitos políticos. Ou seja, trataremos a respeito da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva, ok? Vamos dar sequência estudando o alistamento. O alistamento, ele é conceituado pela doutrina como um procedimento administrativo pelo qual o interessado preenche o requerimento para se cadastrar como eleitor.
A Justiça Eleitoral, pessoal, ao contrário dos outros ramos do Poder Judiciário, possui uma série de atividades próprias, de atribuições próprias. Uma delas são as tarefas, as funções administrativas. Notem que o alistamento eleitoral, ele não é necessariamente, não é em regra, um ato judicial, mas sim um ato administrativo. Ele é um ato administrativo por intermédio do qual o alistando, a pessoa que quer se tornar um eleitor, ela comparece à Justiça Eleitoral, apresenta uma série de documentos e se manifesta afirmando que pretende ser eleitora, pretende adquirir a capacidade eleitoral ativa. Ok? Portanto, esse é o conceito de direito de alistamento eleitoral. O Código Eleitoral, ele traz um conceito mais simples. E ele afirma que o alistamento eleitoral, esse conceito aqui é o trazido pelo Código Eleitoral. Ele afirma que o conceito de alistamento eleitoral remete à qualificação e à inscrição do eleitor. A qualificação se reporta à apresentação da documentação necessária, a apresentação da documentação, e a inscrição seria o ato do juiz que inscreve o eleitor no cadastro de eleitores daquela zona eleitoral. Embora seja um ato do juiz, como nós vimos, ele é administrativo. Ele somente se tornará um ato judicial se houver alguma impugnação ou se houver algum recurso. Ok? Para finalizar aqui, pessoal, lembre-se, com o alistamento eleitoral é que o eleitor adquire a capacidade eleitoral ativa. Em relação ao assunto alistamento, ele é desenvolvido ainda, pessoal, dentro do Código Eleitoral, bem como na Resolução 21.538 de 2003. Portanto, entretanto, para nós agora, né, nessa tratativa constitucional da matéria, interessa apenas ter uma ideia mais ampla, uma ideia geral da matéria do que está colocado lá no artigo 14 e nos parágrafos e nos seus respectivos parágrafos. Em relação ao assunto alistamento eleitoral, a Constituição ainda faz uma distinção bem interessante, que é a distinção do alistamento obrigatório, do alistamento facultativo e do alistamento não permitido ou das hipóteses de inalistabilidade. Sigamos. Portanto, de acordo com a Constituição, nós temos hipótese de alistamento eleitoral obrigatório, ou seja, são hipóteses nas quais a pessoa é obrigada a se alistar eleitor e a votar. Nós temos também as hipóteses de alistamento facultativo, ou seja, são hipóteses nas quais o eleitor pode ou não pode comparecer à Justiça Eleitoral e se alistar, e em se alistando, ela poderá ou não poderá exercer o voto. Nós veremos que não apenas o alistamento, mas também o voto será facultativo nessas hipóteses. E nós temos também a questão do alistamento eleitoral não permitido, que é a hipótese de inalistabilidade, ok? Nós vamos, na sequência, iniciar o estudo pelo alistamento eleitoral obrigatório. De acordo com a Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º, está previsto que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, que é bem fácil. Obrigatórios para quem? Para os maiores de 18 anos. Ou seja, quem tiver mais de 18 anos deverá se alistar eleitor, ou seja, deverá comparecer à Justiça Eleitoral apresentando a documentação necessária para se inscrever no domicílio eleitoral no cadastro de eleitores, e deverá também, notem que aqui a Constituição usa a palavra e não ou, votar. Ok? Essa é a regra geral do alistamento obrigatório. Para fins da parte constitucional da matéria, é apenas isso. Lembrando
que o alistamento eleitoral ele é a regra. Quando nós falamos que é a regra, nós devemos automaticamente concluir que existem situações de exceção. E essas situações envolvem as hipóteses de incapacidade civil, envolve as situações em que o sujeito está preso por alguma condenação transitada em julgado, ele não terá como votar. Envolve também as hipóteses dos estrangeiros, somente poderão exercer os direitos políticos no nosso território, em regra, os brasileiros, natos ou naturalizados, nós veremos isso à frente, e também não poderão se alistar os conscritos. Notem que essas pessoas aqui, ainda que elas tenham mais de 18 anos, elas não vão se enquadrar na regra do alistamento eleitoral obrigatório. Ok? Sigamos, pessoal. Na sequência, nós vamos estudar o alistamento eleitoral facultativo. O alistamento eleitoral facultativo ele vem previsto também ali no artigo 14, no parágrafo 1º, só que no inciso 2º da Constituição, nos seguintes termos. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos. E aqui nós temos 3 hipóteses. Para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Ok, pessoal? Então, quem é analfabeto terá o alistamento eleitoral e o voto facultativo. Ou seja, o sujeito ele poderá optar se ele vai ou não vai se alistar. E se ele estiver alistado, ele poderá ainda decidir se vota ou não vota. Se ele não votar, ainda que esteja alistado, não sofrerá nenhuma consequência jurídica, não sofrerá nenhuma imposição de multa nesse sentido. Além disso, o alistamento é facultativo para os maiores de 70 anos. Aqui nós devemos fazer, portanto, um paralelo com a hipótese do alistamento eleitoral obrigatório. Nós vimos lá que o alistamento eleitoral obrigatório será para os maiores de 18 anos. E complementando aqui com o que nós vimos nesse, e menores de 70, né? Correto? Porque a regra do maior de 18 anos, nós vimos lá. Só que se o sujeito tiver mais de 70 anos, ele será facultativo. Portanto, para se enquadrar numa hipótese de alistamento eleitoral obrigatório, o sujeito deverá ter mais de 18 anos e menos de 70 anos. Ok? E vejamos ali de novo a última hipótese, que é quando o sujeito tiver entre 16 e 18 anos de idade, ok? Só ressaltando que tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. Vimos, portanto, o alistamento eleitoral obrigatório, vimos o alistamento eleitoral facultativo. Na sequência, nós vamos estudar o alistamento eleitoral não permitido ou as hipóteses de inalistabilidade. De acordo com o artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Aqui temos que prestar atenção no seguinte, pessoal, que os conscritos somente não poderão se alistar eleitores durante o período do serviço militar obrigatório, ok? Conscrito é a pessoa que presta o serviço, quem está prestando o serviço militar obrigatório. Entende-se aqui, pessoal, que essas pessoas elas não terão a plena liberdade para decidir para quem votar. E elas serão facilmente influenciadas pelos seus superiores hierárquicos no serviço militar. Em razão disso, a Constituição veio e disse que eles não podem, durante o período que eles estiverem prestando serviço militar, comparecer para se alistar, muito menos para
votar, ok? Da mesma forma, não podem, são inalistáveis os estrangeiros. Por quê? Porque eles entram na hipótese de não serem cidadãos. A regra é que apenas os nacionais possam se alistar eleitores. Ou seja, apenas os nacionais do Estado brasileiro poderão exercer os direitos políticos. Há uma hipótese um tanto particular, que é a que envolve a questão do brasileiro equiparado. Estuda-se lá na parte de nacionalidade que a Constituição franqueia um tratamento diferenciado ao português que aqui residir no Brasil. Esse português ele pode residir aqui no Brasil e não adquirir a nacionalidade brasileira. Daí, por conta daquela previsão na Constituição e em razão do tratamento recíproco concedido por Portugal, o brasileiro equiparado ele terá os mesmos direitos e os mesmos deveres concedidos aos brasileiros nacionalizados em nosso país. Entre esses direitos estão, portanto, os direitos políticos. Logo, nós não temos, a princípio, nenhum impedimento para que um brasileiro equiparado possa exercer os direitos políticos e, inclusive, votar e ser votado em nosso país. Só tem uma hipótese, pessoal, que nós devemos estar atentos aqui, que não vai se aplicar ao brasileiro equiparado, que são os cargos destinados aos brasileiros natos. Nesse caso, para nós aqui interessa efetivamente a questão do presidente da República. E o cargo de presidente e o cargo de vice, o brasileiro equiparado não poderá ocupar nenhum nem outro. Se nós lembrarmos lá do artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, existe uma série de cargos que são destinados exclusivamente para os brasileiros natos. Entre eles nós temos o presidente e vice-presidente da República, temos o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os ministros do STF, os membros de carreira diplomática, os membros de oficial das Forças Armadas e os ministros de Estado e Defesa. Todas essas hipóteses trazidas lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, elas não poderão ser ocupadas por brasileiros equiparados. Para nós, interessa efetivamente a hipótese do presidente e vice-presidente da República, que não poderá ser ocupado, portanto, pelo brasileiro equiparado. Em relação aos membros do Congresso Nacional, eles poderão ser escolhidos deputados ou senadores, só eles não poderão ocupar o cargo de presidente desses órgãos, ok? Sigamos. Portanto, pessoal, concluindo, nós temos que são inalistáveis, segundo a Constituição, os conscritos e os estrangeiros, ok? Com isso, nós vimos as principais regras relativas ao alistamento eleitoral na Constituição, analisamos primeiramente as hipóteses do alistamento eleitoral obrigatório, vimos que o alistamento eleitoral obrigatório será para os maiores de 18 anos. Vimos também as hipóteses em que o alistamento eleitoral e o voto é facultativo, que abrange a questão do analfabeto, que abrange também os maiores de 70 anos e aqueles que estiverem entre 16 e 18 anos. E, por fim, nós vimos as duas hipóteses trazidas pela nossa Constituição de inalistabilidade, que envolve os conscritos e envolve os estrangeiros. Fizemos um paralelo aqui em relação ao brasileiro equiparado, que poderá, o português equiparado, que poderá exercer os direitos políticos no Brasil, inclusive ser escolhido para o mandato de um cargo político eletivo, exceto a hipótese de presidente e vice-presidente da República. Vejamos um slide que traz a síntese de tudo isso. Portanto,
a capacidade eleitoral ativa. Ela terá, com o alistamento e o voto obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70, né? Teremos o alistamento eleitoral e o voto facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e aqueles que tiverem entre 16 e 18 anos. Por fim, o alistamento e o voto não permitidos aos estrangeiros e aos conscritos. Finalizamos, portanto, o estudo da capacidade eleitoral ativa e, na sequência, nós vamos estudar a capacidade eleitoral passiva. Conforme nós vimos lá no início desta videoaula, a capacidade eleitoral passiva remete à elegibilidade, ou seja, ao direito de ser votado. Vejamos nos slides os conceitos, pessoal. Capacidade eleitoral passiva. Ela vem prescrita na Constituição no artigo 14, parágrafo 3º, da seguinte forma. Né? Ela constitui o quê? O direito de pleitear. Aqui nós temos o conceito, pessoal. É o direito de pleitear mediante as eleições, mandatos políticos eletivos. Desde que estejam preenchidas as condições de elegibilidade e que a pessoa não incorra em alguma das hipóteses de inelegibilidades. Portanto, o estudo da capacidade eleitoral passiva, ela remete efetivamente a dois tópicos, quais sejam o estudo das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade. O que nós faremos no slide seguinte é começar a análise das condições de elegibilidade. Vejamos. As condições de elegibilidade, elas vêm prescritas na Constituição no artigo 14, parágrafo 3º, do seguinte modo. São condições de elegibilidade. Pessoal, aqui muita atenção, porque as questões de prova, a maioria das questões de prova, elas se preocupam com a literalidade da lei. Por isso nós vamos, num primeiro momento, ler todo o dispositivo e na sequência nós vamos analisar uma a uma dessas condições, ok? Portanto, primeira condição é a nacionalidade brasileira. Note que a Constituição não faz maiores distinções. A segunda é o pleno exercício dos direitos políticos. Aí o inciso 3º prevê o alistamento eleitoral. O inciso 4º fala do domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a sexta hipótese, que é a idade mínima. A idade mínima ela vem diferenciada por cargos. Será de 35 anos para os cargos de presidente, vice-presidente da República, né, e senador, de 30 anos para o cargo de governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal, de 21 anos para deputados, tanto o federal quanto o estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E de apenas 18 anos para o cargo de vereador. Ok? Vamos iniciar, portanto, com a primeira hipótese, a primeira condição de elegibilidade, que é a nacionalidade brasileira. Aqui, em relação à nacionalidade brasileira, o único alerta que nós fazemos é que ela abrange tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. Destaco novamente que temos uma exceção, uma regra específica, em relação ao naturalizado. Somente poderá concorrer ao cargo de presidente e vice-presidente quem for brasileiro nato, em razão do que prevê
o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, ok? A segunda hipótese, pessoal, é o pleno exercício dos direitos políticos. Aqui remete à ideia de perda, ou suspensão dos direitos políticos. Deve-se verificar se o candidato, o pretenso candidato, ele não incorreu em uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Se ele tiver perdido ou com seus direitos políticos suspensos, ele não poderá se candidatar a cargo político. A outra condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral. Aí, na sequência, nós temos o domicílio eleitoral na circunscrição. Aqui, pessoal, nós temos que ver algumas regras a mais. A primeira delas é que o domicílio para o direito eleitoral, ele é diferente do domicílio civil. Em direito civil, nós estudamos que o domicílio da pessoa é o local em que essa pessoa possui residência com ânimo definitivo. Ou seja, é o local onde ela efetivamente mora, onde ela reside, onde ela está permanentemente. Para o direito eleitoral, esse conceito ele é mais amplo. Nós não vinculamos o domicílio eleitoral apenas ao local onde a pessoa reside, onde ela mora com ânimo definitivo. O conceito de domicílio eleitoral, inclusive, tem várias decisões do TSE nesse sentido, ele abrange uma série de situações. Vejamos lá no slide, pessoal. De acordo com o TSE, o domicílio eleitoral ele leva em consideração o local em que a pessoa mantém vínculos políticos, sociais ou econômicos. Ainda que essa pessoa não resida com ânimo definitivo em determinado local, se ela possuir algum vínculo de natureza político, algum vínculo de natureza social ou econômico com aquele local, ela poderá fixar o seu domicílio naquele local e concorrer às eleições naquela circunscrição, ok? Portanto, é importante que nós tenhamos em mente a distinção entre o domicílio civil, entre as regras que definem o domicílio civil e as regras que definem o domicílio eleitoral. Por fim, em relação ao estudo aqui do domicílio, é importante que nós saibamos desde logo que esse domicílio deverá ser pelo prazo de 1 ano. Ou seja, não pode o sujeito, às vésperas do registro de candidatura, mudar o domicílio dele para onde ele deseja concorrer. Ele deverá, ainda que ele tenha esses vínculos políticos, sociais ou econômicos com aquele local, ele deverá registrar o seu domicílio, e esse registro do domicílio ocorre por intermédio do alistamento. Quando ele vai se alistar, ele apresenta lá um comprovante de residência, ele justifica perante o juiz eleitoral o porquê que ele está se alistando naquela zona, naquela determinada zona eleitoral, e lá ele deve permanecer pelo prazo de 1 ano para que ele possa concorrer a cargos de natureza política eletiva naquele local. Ainda em relação ao domicílio, nós devemos prestar atenção para um termo que a Constituição usa, que fala que o domicílio eleitoral deverá ser dentro da circunscrição. Ok? Pessoal, para fins eleitorais, nós temos a circunscrição eleitoral distinta em circunscrição federal, em circunscrição estadual e em circunscrição municipal. Aqui está escrito errado, só. Deixa eu retificar. Aqui é municipal. Nós trouxemos aqui um desenho, um gráficozinho, que deixa isso bem claro para nós. Para que o sujeito possa concorrer às eleições federais, ou seja, para que ele possa concorrer aos cargos de presidente, e de vice, ele poderá ter o domicílio eleitoral em qualquer dos pontos aqui do território nacional. Se a pretensão do candidato for concorrer aos cargos de governador, vice-governador, ao cargo de senador
ao cargo de deputado federal, ele deverá possuir o domicílio dele dentro do estado para o qual ele quer concorrer. Se ele vai concorrer a um desses cargos dentro do âmbito do estado. Aqui no nosso exemplo é o estado do Paraná. E se a pretensão do candidato é concorrer a um cargo municipal, ou seja, se ele pretende concorrer, aqui também, ainda em relação à circunscrição estadual, nós temos também, para ficar completo, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, né? E se a pretensão do candidato, voltando lá, se a pretensão do candidato é concorrer a um cargo municipal, ou seja, ao cargo de prefeito ou de vice-prefeito, ele deverá ter o domicílio dele em algum dentro do espaço do município. No caso aqui nós trouxemos o município de Cascavel, ok? Portanto, para fins de direito eleitoral, o domicílio deverá ser fixado em vista ao cargo que o sujeito pretende concorrer. Se é federal, em qualquer espaço do território brasileiro, se é estadual, para o estado para o qual ele pretende concorrer, e se é municipal, dentro do espaço do território do município. Com isso, pessoal, nós vamos parar por aqui nesta videoaula e na sequência, na próxima videoaula, nós continuaremos estudando as condições de elegibilidade, dando sequência às que restaram lá, as que estão previstas no artigo 12 e que faltam nós estudarmos, ok? Até o próximo encontro.